Boa noite, Denise. Olá, Hugo, boa noite. Vocês me ouvem? Olá, Evelyn, boa noite. Opa, vocês me ouvem? Por favor. Ah, obrigada, gente. Ontem a gente teve um pouquinho de dificuldade no final com o nosso áudio, mas eu creio que essa noite, né, a gente não vai ter esse problema. Obrigada, Evelyn, Denise. Gente, vamos aguardar aqui um pouquinho mais, né, para que mais pessoas possam se juntar a essa live, que vai ser uma live, eu acho que em poucos lugares vocês vão ouvir, né, o que a gente vai falar aqui, né, um tema assim sobre economia bíblica, um tema que eu pelo menos, né, ouço pouquíssimas pessoas falarem, como o Marcelo fala, a forma como ele aborda. Então, por isso eu convidei ele para conversar conosco, né, hoje aqui, nessa nossa série de lives aqui pelo BAM Brasil. Olá, Kinsen, seja bem-vindo. Então, a gente, né, daqui a pouco vai estar iniciando, eu creio que em poucos minutos. Então, como eu estava falando para vocês, hoje a gente tem um tema bem especial, né? Muita coisa vai ser falada aqui, que eu creio que é a primeira vez que muitos de vocês vão ouvir. Então, eu fico bem feliz com isso. Olá, Juliermes, tudo bem? Juliermes de Fortaleza. Juliermes a gente já conhece, né, Juliermes? Seja bem-vindo. Miqueias, boa noite, seja bem-vindo também. Em poucos minutos a gente vai estar começando, tá bom, gente? Tudo bem, Juliermes. Pá. Miqueias. Isso aí, gente. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Já estaremos começando uma live que eu acredito ser, né, uma live muito interessante, uma live com um tema, né, sobre economia bíblica. A gente vai falar sobre gestão sacerdotal e cultura organizacional. Vamos falar sobre a missão de abençoar os povos da terra. Boa noite, Sandro. Boa noite, Roberto. Bom ter vocês aqui presentes nessa live. Então já vamos iniciar. Estamos aguardando aí mais pessoas, né, se juntarem aqui conosco para a gente ouvir o nosso convidado especial de hoje, que é o Marcelo. Ele vai falar um pouco para a gente sobre economia, né, economia bíblica, né, e como que, né, ele está vendo aí esse cenário. Ele vai trazer aí uma nova, uma perspectiva diferente para a gente sobre economia. Eu acredito que vai ser, né, um tempo de muito crescimento para nós. Olá, boa noite, Joelson, tudo bem? Estamos aguardando aqui um pouquinho. Boa noite, estamos aguardando um pouquinho aqui. Mais pessoas se juntarem à nossa live. Joelson também já nos conhece, né, Joelson? Que bom, seja bem-vindo.
Já já vamos começar. Opa! Nosso convidado já está no ar. Deixa eu convidar ele aqui. Pronto. Opa. Já já vamos começar a nossa live, pessoal. Oi, Olá, Samir. boa noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem e você? Seja bem-vindo. Boa noite. Estou vendo aqui que o Anderson também está online, né? Olá, Anderson. Bem, gente, então, né, estamos aqui, vamos começar, né, a nossa terceira live hoje, do nosso circuito de lives, e a nossa live hoje tem o tema, né, de novos cenários e a economia da missão de Deus. Então, o objetivo dessa live é a gente conversar um pouco sobre os princípios da economia bíblica, né, que podem aí, como que isso pode nos orientar, né, nesse novo cenário mundial que se desenha. Então, você já me conhece, né? Eu sou a Samara Brandão, sou embaixadora associada Ban Global aqui no Brasil, também faço parte da Missão Mobilização, e hoje a gente vai aqui conversar com o Marcelo Souza, né, Marcelo? O Marcelo, ele é presidente da Acridas, o Marcelo é consultor empresarial, né, da Ilumine Consultoria. Vou deixar o Marcelo se apresentar um pouco. Marcelo, fala um pouco aí, né, do seu trabalho para a gente, para o pessoal te conhecer. Boa noite para todos. É muito legal estar aqui com você, Samara, hoje. E apesar da gente morar na mesma cidade, faz dias que a gente não se vê, né? Pois é, né? E a gente tem a mesma missão, né, Marcelo? Isso. Coisas do Covid, né? Pois é. Basicamente assim, eu sou esposo da Zélia, tenho uma filha chamada Júlia de 14 anos e faço parte da missão mobilização, como a Samara falou, né? E temos trabalhado ali a questão de tentar pensar juntos um modelo de negócios que seja mais próximo daquilo que Deus deseja. Não que ainda a gente esteja perto, estamos ainda talvez muito longe, né? Mas talvez mais perto do que ontem. Então, que a gente possa aí hoje ter um bate-papo legal para conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema bem legal e acho que tem tudo para ser um bate-papo aí bem interessante. Sim, com certeza. Deixa eu só recapitular, então. Aqui vou falar um pouco, né, aqui fazer uma introdução. Marcelo, eu estava lendo, né, um artigo seu, que você postou lá na Mob Collab, inclusive, né, eu convido vocês a acessarem lá, né, a nossa página lá da Mob Collab, acho que é www.mobcolab.com.br, não é isso, Marcelo? Não, ponto .com só, com dois L's. Com, isso, collab com dois L's.com. Então tem vários artigos lá sobre economia, artigos do Marcelo, artigos meus. Então você pode, um ambiente virtual que você pode, né, ter acesso aí a vários artigos. Eu estava lendo um dos artigos seu lá, Marcelo, e eu achei interessante porque você colocou lá o seguinte, falando de economia, você colocou lá num dos artigos o seguinte, que a energia que movimenta a economia de uma localidade, né, não é apenas a produtividade, mas é também a generosidade dos corações governados por Cristo. Então, eu Uhum. achei isso super interessante, porque é algo, né, que é uma economia na contramão, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado. Economia, produtividade, geração de riqueza. Mas quando você fala de economia nesse ponto de vista da generosidade, né, é algo que é pouco falado, assim, né? E além de pouco falado, muitas vezes é ainda um paradigma que nós temos que quebrar nas nossas mentes. Apesar de que, se você vai realmente acompanhando, né, a Bíblia, você identifica essa generosidade em todos, né, os aspectos, né, em toda a história, em toda a economia que se apresenta lá. A gente vê isso, né,
ali naquele relato de José, na história de José. Então a gente vê a generosidade passando ali, né, em todas as histórias. Mas enfim, né, como o nosso tema hoje é economia da missão de Deus, né, eu gostaria que você explanasse um pouco, né, sobre os princípios dessa economia, né, e como a gente pode viver essa economia na prática, né, hoje, né, tendo principalmente em perspectiva esse, né, esse cenário que se desenha aí hoje. Bom, acho que o ponto que a gente tem aí para considerar é que às vezes a gente pensa que o ser generoso significa que você tem que pegar todo o seu faturamento e sair distribuindo para todo mundo, né? É Na bom, verdade, mas na verdade a generosidade não está condicionada a essa ação, né? Mas a generosidade fala de uma perspectiva da própria relação com Deus. Então tem um autor assim que eu indico vocês lerem, ele é um escritor católico, mas ele tem um livro muito interessante onde ele fala sobre a providência divina e essa questão da relação da economia, que é chamado Emir Nogueira, Emir com 2 M's. Eu vou ler uma citação dele aqui, bem interessante do livro, que fala assim, que divina providência, né, é um movimento constante de amor do Pai que provê a nós, seus filhos, todo o necessário para a nossa vida e nossa santificação. Desde a criação, nós somos chamados a fazer parte da bela dinâmica de amor da providência do Pai como seus beneficiários e também enquanto seus colaboradores. Então, o que ele está trazendo aqui como contexto é que tudo que Deus faz é fruto do seu amor. E, inclusive, as relações econômicas ou as relações de troca que acontecem desde o Éden, elas são uma expressão ou um resultado do amor de Deus. Então, quando a gente fala na generosidade, a gente está falando da grande plataforma do reino de Deus, que é o próprio amor de Deus. Por isso que as relações econômicas do reino de Deus vão nascer desse ambiente de um amor. E aqui ele fala desse amor que nós somos tanto beneficiários deste amor, ou seja, dessa providência de Deus, que provê tudo aquilo que nós precisamos, quanto também somos colaboradores de estendermos essa providência de Deus para o próximo. Então, quando a gente fala de generosidade, significa... tem um outro autor também muito interessante, que é o Newton Bonder, que ele fala sobre a dinâmica de descalçar os pés de quando Moisés tira a sandália dos pés, né? Então, ali ele está dizendo basicamente que o grande ensino que Deus queria trazer para Moisés e para nós é que nós precisávamos aprender a receber. Olha. Então, a generosidade não nasce do ponto do quanto eu dou, mas do quanto eu compreendo o aspecto do receber. Marcelo, posso só fazer aproveitando essa tua fala, fazer uma pergunta, ou talvez um comentário? Pode. Que quando você fala de essa dificuldade de saber, não é dificuldade, mas essa questão de saber receber, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente na pandemia, porque quando a gente está falando de ser dono de negócio, gerenciar um negócio, e aí nesse momento a gente tem muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar conta, e é muito difícil para a gente simplesmente parar e receber de Deus, né? Receber de Deus mesmo a provisão. Porque nós, como empreendedores, geralmente a gente tem muito forte dentro da gente o prover. E às vezes a gente tem dificuldade de ser provido, né? Isso. Só que o fluxo ele vai nascer disso, né? Ou seja, eu só posso prover a partir daquilo que eu estou sendo provido por Deus. Então, essa é uma dinâmica muito importante, porque parte de quem Deus é, ou seja, Deus é extremamente generoso com a gente, em todo momento, em todo instante. E quando nós falamos do ser colaboradores na missão de Deus, nós estamos falando de estender aquela ação que o próprio Deus está fazendo. Então, talvez a nossa maior confusão hoje que a gente tem não é o fato de que eu tenho uma mente dicotômica, eu separo aquilo que é o secular daquilo que é o sagrado, né? Então, não é apenas isso, mas é como eu me comporto diante das situações da vida onde Deus está querendo me ensinar algo, na medida em que Ele me restringe de ter algo. Então, e aí como empreendedores a nossa tendência é sempre tentar suprir aquilo que está faltando, mas nunca entender aquilo que Deus pode estar sinalizando daquilo que Ele está restringindo.
Porque a Bíblia fala que se nós estamos em Cristo, né, Paulo vai dizer isso, que sobre nós, nós somos abençoados e enriquecidos por Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais. E quando a gente pensa nas bênçãos espirituais, a gente pensa só nos dons. Mas as bênçãos, mas as bênçãos espirituais incluem a provisão de Deus em nossa vida. Então, muitas vezes, Deus está restringindo o acesso a essas bênçãos que estão disponíveis, não porque Deus é mau, porque Deus é isso, porque Deus é aquele outro, mas porque Ele quer nos ensinar a respeito disso. Então, eu só posso aprender a ser um colaborador de Deus, e aí é uma grande dificuldade que nós, seres humanos, temos, todos nós temos isso, que é o fato de aprender a receber. E existe uma diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto, porque os dois nascem da mesma região, do mesmo ambiente, praticamente das mesmas fontes. Mas um não aprendeu a receber, que é o Mar Morto. Então, por não aprender a receber, tudo termina nele. Enquanto o Rio Jordão, que nasce do mesmo ambiente, por aprender a receber, ele se torna apenas um canal de transmissão, de compartilhamento, de colaboração. Então, um tem uma água que não tem vida, e o outro tem esse fluxo, essa dinâmica. Né? Então, muitas vezes nós estamos vivendo isso. Algumas vezes é por uma falta até mesmo de um coração mais adequado, e algumas outras vezes não é isso. Algumas outras vezes é justamente a falta de entendimento da dinâmica da vida ou das situações que estão nos permeando. Né? Stephen McDowell fala que a economia ela é um resultado das nossas escolhas. Então, por isso que nesse artigo que você leu, que acho que é o artigo sobre a generosidade, né, e a prosperidade das famílias na cidade, vai falar justamente que a grande obra de Cristo foi trabalhar nosso interior, para que tenhamos um coração adequado para primeiramente receber, e na medida que recebemos, nós estendemos. Então, como empreendedores, acredito que o nosso desafio é estender. Muitas vezes nós nos focamos no nós temos que gerar, nós temos que produzir, nós temos que fazer, como se dependesse unicamente da gente. Quando, na verdade, o princípio bíblico é você estender aquilo que o próprio Deus tem derramado sobre você. E aí a gente cai num aspecto bem importante, que é uma coisa que o Anderson Bonfim sempre comenta, né? De sermos um recurso para as cidades e de sermos um recurso para as nações. Então, será que aí, puxando esse ponto, né, de ser um recurso, você falou um pouquinho antes sobre o Rio Jordão, que ele corria de forma colaborativa. Isso. Eu fiz ali uma analogia com, quem sabe, esse é um modelo da economia colaborativa, né? Isso. Aqui é de você, não sei, de você fluir, né, o teu recurso. Explica melhor aí, Marcelo. Acho que o ponto principal, assim, qual que é a finalidade? Se a gente pegando um exemplo do Rio Jordão, né? Qual que é a finalidade de um rio? A finalidade do rio é proporcionar que a vida seja acessível em toda a sua extensão. Então, por onde esse rio está fluindo, você percebe que há vida, há plantas, animais, há todo um movimento em torno dele, né? As cidades cresceram em torno dos rios, porque os rios proporcionam a vida. Se você vai olhar nessa dinâmica, todas as cidades elas têm algum tipo de rio que está cortando o seu território. Por quê? Porque inicialmente as pessoas dependiam muito do rio para a questão da produção, dos animais, enfim. E os nossos negócios, eles precisam ter essa mesma característica. Só que a nossa tendência é a gente tentar adequar uma maneira de gestão com uma realidade do reino. Sim. Então nós tentamos adaptar algo que é da nossa convivência, algo que é comum, tentando incorporar isso no aspecto do reino de Deus. E aí a gente começa a ter muitos problemas com relação a isso. Porque eu posso estar fazendo algo com a intenção correta, mas não com os meios adequados. Então, talvez na maioria dos empreendedores cristãos, há uma intenção correta, há uma intenção pura, há um coração desejoso realmente de colaborar com o desenvolvimento das cidades, né? E o Senhor fala que a gente tem que
realmente trabalhar pelo bem-estar da cidade. Mordecai, que foi um segundo governante da Pérsia, ele trabalhou pelo bem da cidade onde ele estava. Então isso é algo cristão. Porém, muitas vezes nós podemos estar usando os mecanismos errados. Assim como Davi, que teve a intenção de levar a Arca da Aliança até o alto do Monte Sião, mas ele tentou fazer isso com uma carroça de boi dos filisteus, porque era mais fácil, era mais rápido, era a tecnologia mais acessível. Só que Deus falou para ele assim, não, Davi, não é dessa maneira. Né? E aí a intenção de Davi, que era levar a vida, levar a celebração, levar alegria e paz para a sua terra, levou morte, tristeza, decepção com a morte de Uzá. Uhum. Porque ele tinha a intenção correta, mas não fez as coisas da maneira correta. Então eu vejo que o momento que a gente está vivendo do Covid é uma grande oportunidade para a gente repensar tudo. Né? Repensar tudo. A forma, né, que você está dizendo? Isso, a forma. A forma. E aí, com a forma, a gente começa a entender o que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa abandonar, o que a gente precisa alinhar. Então eu vejo que todos nós estamos nesse momento, lidando com grandes fantasmas que nós temos, lidando com situações em que antes nós erramos e podemos estar errando novamente, mas eu vejo que esse momento da paralisia, nesse aspecto, que vai afetar a economia, sem sombra de dúvida, já está afetando. As projeções que algumas pessoas tinham no ano passado, de que seria realmente um ano de prosperidade e de avanço, elas foram todas por água abaixo, né? Ou seja, elas não se concretizaram. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma oportunidade de aprender o fator multiplicador. Então, na nossa cabeça, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu tenho que fazer muito para que muitas pessoas possam acessar. Só que a generosidade está contida no quanto eu estou entregando para Deus, não no quanto eu estou fazendo em nome de Deus. E aí a gente cai na figura do menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Que o pouco que ele tinha alimentou milhares de pessoas. Então a efetividade no reino de Deus não é o quanto você produz, mas é a partir do que você produz, quantas pessoas são beneficiadas e alcançadas por aquilo. E essa medida dessa ação desse menino nos mostra que se nós entendermos nesse momento que a questão não é se eu estou produzindo ou não, mas se aquilo que as poucas sementes que eu tenho na mão, elas estão produzindo e frutificando na vida dos outros, então eu estou começando a experimentar esse fluxo de um Deus que provê, não apenas para mim, mas que ele vê em mim, ou vê no projeto que eu estou, ou no negócio que eu estou, um grande celeiro, um grande recipiente que pode ser derramado. E é muito legal quando você falou de José, porque quando você vai ver Êxodo capítulo 1, fala que surgiu um rei que não conhecia José. Um faraó que não conhecia José. Isso era quase 400 anos depois. Porém, o que o Egito estava desfrutando naqueles dias de Moisés era fruto do que o José fez há 400 anos atrás. Verdade. Então, a importância de José não foi apenas para os 7 anos de abundância ou os 7 anos de fome. Foi para a história do Egito. Foi para a história de um povo. Então, nós, como empreendedores, acredito que a gente tem uma grande oportunidade de não apenas compreender a providência de Deus, ou seja, o que é a providência? É a maneira de Deus governar a sua criação, a maneira dele gerir a sua criação, a maneira dele administrar os recursos. Então essa é a providência divina. Não apenas de experimentar isso, mas também de sermos testemunhas para as outras pessoas de um Deus que vê e provê. Então eu acho que nesse momento o maior desafio que a gente tem é fazer como Abraão fez, pegar o nosso projeto, colocar embaixo do braço, nosso Isaac, subir Moriá e falar assim, tá aqui, ó. Tá aqui, estamos oferecendo a você aquilo que era nosso, para que isso seja de todos. Né? Então, até aquele momento, Isaac era o filho de Abraão. E a partir daquele momento, Isaac se tornou um membro do clã dos patriarcas que geraram Israel. Né? Então, eu vejo que, basicamente, seria... Não sei se consegui ser claro, mas penso que a generosidade tem a ver com isso.
Eu lembro que eu estava lendo ainda esse artigo e você dá um exemplo bem interessante da igreja primitiva em Atos, né? Que você comenta que eles traziam os seus bens, né? E compartilhavam, né? Para que ninguém ali sentisse nenhuma necessidade. Eu acredito que seria essa dinâmica também, essa dinâmica do compartilhar. Mas aí você fala uma coisa interessante. Você disse que não era só o dar por dar, né? Só o colocar ali. Mas tinha toda ali uma dinâmica, uma preocupação, né? Eu lembro que você colocou, eu li isso. Eu achei interessante você trabalhar essa dinâmica dessa economia colaborativa, dessa generosidade, e como isso que tem a ver com o Isaac, de você colocar à disposição de todos aquilo que é seu. Uhum. Então, você entregar e aquilo ali fazer se multiplicar. Tem como você falar um pouquinho mais dessa dinâmica que eu lembro que você colocou lá no artigo? Então, eu acho muito legal, pegando esse exemplo de Isaac, né, que quando Abraão entregou Isaac para Deus, na nossa cabeça entregar para Deus é perder. Uhum. E, na verdade, Abraão desceu com Isaac de novo do Monte Moriá. Só que agora a perspectiva que ele tinha sobre o próprio Isaac era diferente. Ele já não era mais o filho do Abraão, mas ele era digamos assim, era uma herança de Deus que estava aos cuidados de Abraão. Então, quando a gente vai ver a igreja primitiva, ou seja, o contexto da igreja primitiva era um contexto de muitas sanções econômicas, porque Roma era um governo opressor e explorador. Então, por isso que por onde Jesus andava havia muita fome, havia muito desespero. Por isso as multidões seguiam Jesus, porque elas estavam mais ou menos num cenário muito mais caótico que o nosso aqui do Covid. Elas não tinham renda, elas não tinham capacidade produtiva, elas não tinham um ambiente mais produtivo, elas tinham um ambiente político instável. E por trás disso, eles tinham os religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, que eles tinham conchavo com os romanos, porque nesse conchavo eles conseguiam fazer o que eles estavam fazendo. Sim. Então, eles eram os intermediários. Falaram assim, olha, a gente segura a onda do povo aqui para que o povo não surte, não faça rebeliões, e vocês nos pagam por isso e fica tudo certo. Então, a gente vê ali uma questão dessa relação política entre a religião e Roma, e o povo padecendo nas suas necessidades básicas e de dignidade de vida. Então, esse era o ambiente da igreja primitiva, esses eram os lugares por onde Jesus andou. E nesse contexto, então, eram pessoas com muitas necessidades. Muitas necessidades. Quando eles são alcançados pelo Evangelho, o que eu acho mais interessante é que tudo tornou comum, ou seja, todas as coisas se tornaram acessíveis a todos. Não era apenas mais o rico que estava compartilhando daquilo que ele tinha de excedente, mas eram aqueles que não tinham nada também compartilhando o pouco que tinham, para que o outro não ficasse passando necessidade. Então essa dinâmica, a gente vai ver que ela foi um resultado do quanto aqueles irmãos na igreja primitiva compreenderam onde faltava. Pelo contrário, à medida que ele dava, mais ele tinha acesso ao que era de todos. Mas Então, tá, pode finalizar. não, pode falar, vai. Então, pegando esse conceito aí, será que a gente consegue dar um exemplo, mais ou menos assim, para o empreendedor de uma forma prática? Não prática não, porque isso já está bem claro. Mas assim, como é que ele poderia aplicar isso, né, hoje dentro do negócio dele? Aplicar esse princípio, né, de colocar, enfim, tudo que ele tem ali e compartilhar. Como é que ele poderia, se você tem algum exemplo, como que ele poderia colocar no negócio? Acho que existe hoje um princípio assim que é bem convencional e bem comum, que é o trabalho em rede. Então, dentro do trabalho em rede, você já não trabalha mais pelo que é seu, mas você trabalha para o bem de todos. Então, por exemplo, né, você falou no início da live que eu estou na presidência de uma instituição chamada Cridas, e nós fazemos parte de uma rede, né, de instituições que atuam dentro do mesmo segmento da Cridas.
Então, com a questão do Covid, a gente está vivendo dias de isolamento, então as doações caíram bastante, aquela coisa toda que a gente já sabe aí que todo mundo está falando, né? Não é novidade para ninguém. Mas, se a Cridas fosse sozinha à prefeitura, ela teria muita dificuldade de acessar alguns recursos que são destinados para esses momentos de emergência e calamidade pública. Mas quando nós fomos em rede, com 21 instituições sendo representadas, todos acessaram o mesmo recurso, todos tiveram acesso ao mesmo recurso. Então, o trabalho em rede proporcionou que juntos se encontrassem soluções para os dilemas que eram de todos. Então, nesse momento, o que acontece? Todos nós, empreendedores, estamos vivendo dilemas, né? Dependendo do segmento, está totalmente paralisado, outros estão parcialmente paralisados. Mas o ponto é que não há dinheiro circulante no mercado. Se não há dinheiro circulante, não há faturamento, e se não há faturamento, não há como você pagar os famosos boletos bumerangues, né, que vão em volta todo mês. E aí nós tentamos buscar soluções sozinhos, de maneira solitária. E aí nós fazemos muito esforço para muito pouco resultado. Mas a todo momento você vai ver que nesses momentos chaves, qual que foi a grande chave que mudou o cenário? Quando aquele que tinha pouco ou aquele que tinha muito fez a mesma ação, que estou entregando isso integralmente para você, para que você defina o que tem que ser feito. Então, quando aquele menino ele pegou os 5 pães e 2 peixes, ele não apenas abriu mão daquilo que era o mínimo que ele poderia ter, mas ele colocou e ele não deu para o seu vizinho do lado. A primeira coisa que ele fez, ele entregou para aquele que é dono de todas as coisas. Na mão daquele que é dono de todas as coisas, isso foi multiplicado. E, inclusive, o menino comeu talvez mais do que ele comeria com os 5 pães e 2 peixes. Eu sei que é uma outra pauta que tem aqui, mas talvez a gente possa transicionar para ela, né? Aí, se quiser fazer a pergunta, daí eu já vai complementar esses dois pontos. Da gestão sacerdotal, né? Então, eu vi que a gente também tinha trazido essa questão da gestão sacerdotal, né? E as empresas, a cultura organizacional das empresas, né? Como gerenciar as empresas de uma forma sacerdotal. Porque a economia colaborativa tem a ver com o sacerdócio, né? Com ser dono, com ser sacerdote sacerdote do reino e daquilo que Deus nos confiou. Então, né, aí eu passo a pergunta, como que podemos fazer essa gestão sacerdotal, né, trabalhar na cultura organizacional, como a gente faz essa gestão para ter uma economia colaborativa? É muito legal porque eu estou trabalhando com um grupo já faz algumas semanas, que é baseado no livro de Esdras, capítulo 7. Então, Esdras capítulo 7, ele vai nos mostrar claramente os processos de uma gestão sacerdotal. E é muito legal porque muitas vezes nós temos uma perspectiva empreendedora, de negócios, de estratégica, do segmento que estamos, mas temos uma perspectiva inferior sobre o que é ser sacerdotal. Então, nós atrelamos o sacerdotal ao exercício dos dons, ao ministério na igreja, aquela coisa toda. Só que nós não compreendemos que Adão, no Éden, era um ser sacerdotal. Então, a mordomia da criação, a maneira de Deus, ela só pode acontecer por meio do sacerdócio. E se eu acredito que toda a economia das cidades é movimentada pela capacidade que eu tenho de empreender, então eu posso fazer com que as cidades prosperem, eu posso fazer com que haja realmente geração de renda, porém, essa geração de renda e essa prosperidade da cidade não tem a ver com aquilo que Deus está movimentando na cidade, porque não carrega a presença de Deus. Então, homens que eles andaram, José era um homem que Faraó olhou e falou assim, o Espírito de Deus está sobre você. Quando Nabucodonosor olhou para Daniel, o Espírito de Deus está sobre você. Quando Artaxerxes olhou para Mordecai, ele falou assim, o Espírito de Deus está sobre você. Então você vai ver que eram homens que carregavam a presença.
Então, quando a gente fala em sacerdócio, significa pessoas que estão andando pela terra, que estão carregando a presença de Deus. Uhum. A partir desta presença é que eles empreendem. E quando a gente fala da gestão sacerdotal, a gente está falando da mordomia da criação, do manejo dos recursos, da sustentabilidade do planeta, do desenvolvimento da economia das cidades. A gente está falando, só que é uma outra ótica. Sim. Não por exemplo, um dos temas que a gente trabalhou nesses encontros foi quando a gente vai fazer um processo de consultoria, normalmente o tema é a primeira coisa fazer o diagnóstico. Uhum. E o diagnóstico vai ser baseado em como a coisa está e qual é digamos assim, o desejável, né? Onde queremos chegar. Então Aham. isso é comum, é convencional e todo mundo faz isso. É errado? Não, não é errado. Mas pode ser incompleto. Em que sentido? Que todos esses homens que se movimentaram, inclusive Esdras, num grande projeto que era a restauração de Jerusalém, da economia, da arte, da cultura, de tudo, ele sempre trabalhou a partir daquilo que havia sido designado. Uhum. Então é uma ótica onde você não é mais aonde você deseja chegar, mas é aquilo que Deus designou que precisa ser feito. Então a Sim. gestão sacerdotal sempre vai ser pautada no que Deus disse. A respeito disso que eu estou fazendo, o que Deus disse? O que Ele falou? O que Ele falou comigo lá no começo? O que Ele falou comigo que deu origem ao que eu estou fazendo agora? E talvez o nosso grande Aham. choque é que muitas vezes nós não vamos encontrar uma palavra. Mas Porque a gente talvez encontra lá na origem, né, Marcelo? Isso, exatamente. Então, isso me leva a frase, né, eu esqueci agora, eu sempre falo dele, acabei esquecendo o nome, de um presidente americano, que ele fala assim, que quanto mais longe você consegue enxergar no passado, mais longe você consegue ver o futuro. Isso Uhum. significa que quanto mais eu me aprofundo naquilo que Deus disse inicialmente, mais eu vou compreender o que precisa ser feito daqui para frente. Entendeu? Então, Verdade. quando a gente fala do designado, tem a ver com aquilo que Deus disse. Então, se nós somos empreendedores do reino, o nosso parâmetro de decisão tem que ser aquilo que Deus designou. Porque senão eu posso estar usando a carroça dos filisteus para tentar levar a presença de Deus para as cidades. Eu queria só fazer um pequeno adentro aqui, Marcelo, rapidinho, que é dentro do que você falou. Quando a gente fala de olhar lá para o início, para o passado, tem muito a ver com os quatro pilares do BAM, né? Que a gente sempre Isso. fala como que uma empresa BAM é construída. E aí, geralmente, quando eu falo sobre isso, eu levo para o Jardim do Éden, né? Ali para Gênesis. Por que que são quatro pilares, não três? Por que que é um pilar Uhum. econômico, um pilar social, um pilar ambiental e um pilar espiritual? Então, na verdade, a gente busca, né, seguir com esses princípios, não porque isso veio, né, do Foi nada. criado por alguém, né? Não foi uma ideia, né, minha ou uma ideia do Ban Global, mas é algo que veio do princípio, que veio lá de Gênesis, né, dos três primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus nos dá o mandato cultural. Né? Ele fala, Uhum. então, a partir dali é que a gente trabalha esses princípios que realmente são eternos. E a gente sempre fala, a gente começou no jardim, mas está indo para uma cidade, né? Uhum. Então, a gente está nesse ponto da história de caminhar para a cidade celestial. E uma coisa interessante que você falou, só para complementar, você falou sobre essa questão do sacerdote, do ser sacerdotal, da gestão sacerdotal, e tem muito sentido, porque se a gente for ver, né, Caim, né, ele foi o grande, vamos dizer assim, precursor da primeira cidade, né? E a cidade de Caim era uma cidade muito produtiva, era muito tecnológica, né? Isso o nosso pastor sempre fala, né? O Anderson Bonfim com a gente sobre isso. Mas você vê ali, né? Essa cidade realmente não tinha a presença de Deus. E aí quando você olha para Sete, para Enoque, você vê homens que, né, invocavam o nome de Deus. Ou seja, era realmente totalmente diferente, né, a gestão sacerdotal. Porque Sete e Enoque, eles tinham realmente a presença do Senhor e eram
né, produtivos da forma correta, como você falou, né? Usando Uhum, realmente os preceitos de Deus. Enquanto você olha Caim como uma cidade produtiva e até mesmo tecnológica, porque você vai olhar lá, foram os primeiros inventores de várias ferramentas, mas você não tinha a presença de Deus. uhum. Então, acho que isso dá né, um exemplo muito claro da gestão sacerdotal, né, Marcelo? É. E eu não sei se, talvez você lembre que domingo eu falei sobre isso na questão da administração da Páscoa, né? Sim. E Adão, ele foi um jardineiro, que ele estava num lugar de prazer e delícias, mas ele trouxe ruim naquele lugar, à medida em que ele escolheu um outro tipo de padrão de construção, que tinha a ver com a perspectiva, com a sua experiência, e não mais um parar para ouvir Deus antes de fazer, né? Então, e aí a gente vê Jesus, que ele ressuscita no jardim, ele é sepultado no jardim, ele morre no jardim, e quando Maria Madalena vai visitar o túmulo, ela se depara com Jesus, ela não reconhece Jesus porque confundiu ela com o jardineiro. Uhum, verdade. E ali Jesus está nos ensinando que ele é o grande modelo de cultura, de plantação de culturas no mundo, na terra. Né? Porque ele está substituindo aquele jardineiro anterior chamado Adão, que era um plantador de culturas, não era só um cara que plantava, né, tomate ou plantava cebola, não, ele estava Sim. desenvolvendo, o objetivo dele é desenvolver culturas, né, ocupar toda a terra, e Jesus vem para um outro jardim que fala que era um jardim de pranto e de escuridão. Então Adão estava num ambiente de prazer e de iluminação, porque o Senhor visitava ele toda a tarde, e ele trouxe ruína para aquele lugar. Jesus pega esse modelo que estava em ruína, que era um lugar de pranto e escuridão, e agora ele, como jardineiro, assume a responsabilidade da administração de toda a terra, de todos os recursos da terra. Então, ele, Jesus, é o grande empreendedor da missão de Deus na terra. Ou nós Ale- somos colaboradores dele, ou Aham. ainda nós estamos tentando fazer como Caim, tentando fazer coisas para Deus, para ser aceito pelo próprio Deus. Então, quando a gente fala de uma gestão sacerdotal, algumas características que Esdras vai nos mostrar é que Esdras era um homem que ele conhecia a lei de Deus, ele se debruçava sobre o estudo da lei e ele ensinava o povo sobre a lei. O rei chama ele e fala: Esdras, você precisa voltar para reconstruir Jerusalém e, juntamente com os meus conselheiros, eu estou entregando para o seu Deus todos esses recursos, e prata, ouro, madeira. Então ele não entregou para Esdras o recurso, ele entregou para Deus. Quando ele entrega o recurso para Deus, Deus coloca ao encargo de quem os recursos? Esdras. Porque Esdras era o homem recurso de Deus para a reconstrução de uma nação toda, de uma cidade toda. Então, o que, que a gente vai se deparar nesse momento do Covid, onde todas as cidades elas estão entrando em colapso? Por enquanto sanitário, daqui a pouco já é econômico, e até mesmo as reservas governamentais elas vão entrar em colapso. Porque se essa pandemia se estende por vários meses, daqui a pouco os governos não têm mais reservas para suprir as demandas do povo. Uhum. Esse é um cenário onde surge um José, esse é um cenário onde surge um Daniel, esse é um cenário onde surge um Estevão, é um cenário onde surgem homens que eles são os homens recurso. Ou seja, que somente o fato desses homens estarem nesses ambientes, Deus coloca tudo em movimento. Porque é Ele que está empreendendo. Então, nós, como empreendedores do reino de Deus, temos que entender isso. O empreender, ele deve ser uma expressão da maneira que estamos vendo Deus empreender. E Deus não empreende na construção de estruturas. Deus empreende na formação de pessoas. Verdade, Marcelo. Então, homens constroem prédios e Deus constrói pessoas. Então, na E a gente verdade, vai. não é só, né, não é o que, né? Mas para Deus é importante também o modo como, né, se Uhum, empreende. Então, não é isso. o empreender, o formato que você empreende, o tipo de negócio, o modelo do negócio, né? Que a gente Uhum, sempre tenta realmente ali no nosso Canva fazer o melhor modelo de negócio, mais rentável, enfim.
né, o melhor, o mais inovador, mas para Deus, claro que isso é importante, mas é importante também o modo como a gente empreende, né? Como a gente... Isso. É. Porque talvez assim, Samara, acho que o ponto principal é que a gente talvez muitas vezes ignora o maior recurso que nós temos, que é o próprio Espírito de Deus. Verdade, Marcelo. Então, assim, você sabe que eu gosto de ler bastante, né? Nós temos um pastor que lê muito, né? Então, não quer dizer que você ignora aquilo que outras pessoas escreveram, você ignora o que outras pessoas estão fazendo. Não, não quer dizer isso. Então, tudo isso são recursos que nós temos ao nosso acesso. Porém, Isaías 28, se eu não me engano, praticamente a parte final do capítulo 28 de Isaías, tem um texto que eu acho que cabe muito bem para a gente, né? Acho que pode nos ajudar a compreender um pouco melhor o momento que a gente está vivendo, que ele vai falar que Deus tem prazer em compartilhar da sua sabedoria com o agricultor. Olha, E ele ensina esse agricultor a como fazer todo o processo de manejo de cada semente de maneira específica. Ele não fala assim, ó, só abre, faz o sulco na terra, planta, espera crescer e colhe. Não, ele vai trabalhar 5 tipos de sementes, onde ele ensina esse agricultor para cada uma dessas sementes como que ele tinha que plantar, como que era o processo de crescimento dessas sementes e como era a questão da colheita e do armazenamento dessas sementes. E no final ele fala assim, porque eu sou o Senhor que tenho prazer em compartilhar da minha sabedoria. e isso até, né, Marcelo, trazendo ideias de inovação. Quantas vezes a gente já viu, né, Deus revelando o seu espírito que está dentro de nós, trazendo, né, inovação para vários negócios, trazendo uma solução, né, empresarial para uma determinada necessidade. Então, eu já vi muitos relatos de empresários falando, olha, eu tive essa inspiração, eu sei que veio de Deus e Deus me deu esse propósito. Exatamente. Deus me deu essa estratégia, Deus me deu esse produto. Eu já vi várias vezes isso, né? Uhum. Que realmente é o recurso do Espírito Santo que está dentro de nós, né? E a gente tem que realmente buscar e alinhar isso, né? Para poder, né, empreender, né? Dessa maneira, sabendo não só o modelo, mas também o modo, né? Uhum. Isso. Então, acho que a gente tem aí uma grande oportunidade nesse tempo onde muitos não estão conseguindo desenvolver suas atividades de negócio, a pedirem que Deus conceda esse acesso de sermos imergidos nessa realidade, onde, como Provérbios fala, né, que a sabedoria está clamando nas ruas da cidade por pessoas que possam, que a desejem, que a busquem. E na situação que nós estamos, já não será mais as grandes estratégias dos grandes gurus, já não é mais as estratégias do passado, mas senão uma diretiva de sabedoria, tanto no negócio familiar, numa MEI, quanto nas grandes tomadas de decisões dos governos. Então, sem a sabedoria de Deus, que está baseada naquilo que Deus disse, como Deus estabeleceu que as coisas funcionem, é que nós poderemos trilhar uma jornada diferente daqui para frente. E o ser colaborativo tem a ver com colaborar com a missão de Deus. Porque eu posso colaborar com uma pessoa numa negócio, fazemos negócio juntos, entramos num projeto juntos, mas necessariamente isso não será a missão de Deus. Então Paulo fala assim, eu sou colaborador de Cristo. Como colaborador, eu tenho que entender que ele define as regras, ele define os meios, ele define todas as coisas. Então eu tenho que parar para ouvir e falar assim, tá, isso aqui que eu estou vivendo agora, não estou faturando. Por favor, o que você está fazendo com isso? Como que você está trabalhando com isso? Preciso que você me dê sabedoria. E aí a gente vai ser surpreendido. Eu acho que esse é o momento que a gente está de ser surpreendido com Deus, por Deus, em coisas que são inesperadas, com coisas que não foram geradas ou plantadas por nós, mas de repente a gente vai ter muitos irmãos acessando muitas estruturas, muitas oportunidades e muitos ambientes, porque tem a ver com essa provocação que Deus está fazendo, da medida que nós nos retornamos para Deus, nós entregamos tudo para Ele,
ele não tira de nós, mas ele ressignifica aquilo que está na nossa mão e aquilo se torna então um recurso que de fato está servindo à missão dele. Então a gente vai ver que muitos irmãos, na igreja primitiva isso acontecia muito. A gente vai ver que a igreja de Jerusalém, que começou a pensar só nela e acreditar que as coisas só funcionavam por meio dela, ela empobreceu. Era a igreja mais rica da igreja do tempo da igreja primitiva, e ela precisou ser sustentada por outras igrejas da Ásia, porque ela já não tinha mais recursos e sustento, porque ela se tornou naquele momento como se fosse um mar morto, ou seja, tudo estava acabando nela, e a vontade de Deus era tocar os confins da terra. Então, nesse momento, o que a gente tem? Que eu posso ter um negócio local, pequeno, atender uma demanda pequena de uma cidade, mas se eu tenho uma... Marcelo? Opa! Oi, pessoal. Acho que o Marcelo... Opa! Só um momento, gente, que eu acho que deu uma... Eu vou colocar o Marcelo novamente. Só um momento, acho que já estamos conectados. É isso, voltou. Então Caiu. eu não sei se cortou o pedaço lá, acho que foi na hora que eu falei caiu. Então a questão não é o tamanho do seu negócio, mas é o tamanho do seu Deus. Porque eu posso ter um Deus, posso ter um grande negócio, mas o meu Deus ser do meu tamanho porque é um ídolo que eu projetei. Uhum. Marcelo, eu tenho uma conclusão, assim, um pensamento que muitas vezes, talvez esse seja o momento de muitos empreendedores pensarem sobre isso, porque às vezes a gente tem o nosso empreendimento, o nosso negócio, como um projeto pessoal, né? E às vezes a gente não entende que o nosso negócio, o nosso empreendimento, ele não é apenas algo pessoal, mas é algo para o todo, é algo para o reino. Quando você fala de empreender no reino, né, de Deus, você tem essa visão mais ampla. O seu negócio, na verdade, não é seu. Não é apenas para suprir um desejo, um sonho pessoal de ter um negócio, ou de ser um empresário ou empresária, mas é de servir a Deus, né, naquele momento da história, no que é necessário, quais são as necessidades da sociedade nesse momento, que precisam ser supridas através de um negócio, através de uma solução empresarial. Então, eu tenho essa convicção comigo, e eu acho que talvez é nesse ponto que você fala, né, que você está se referindo, a dizer, olha, leva o teu Isaac a Deus, entrega tudo a Deus, e deixa, né, que Deus possa trabalhar esse negócio, né, que Deus possa mover esse negócio através, né, de você, e não o contrário, né? Então, eu não sei se seria... né, Porque eu acho que o ponto assim, qual que é a grande questão da dicotomia que a gente tem na questão empreendedora? Não é a questão do secular ou do sagrado, mas é a questão de que se aquilo que eu estou fazendo é compatível com a palavra que está me modelando. Uau. Então, eu posso empreender um projeto, ou eu posso entender que é uma palavra que está me formando e está me colocando em movimento. Então, o projeto, ele é uma extensão da palavra. Não é uma extensão do que eu estou fazendo. É uma expressão dessa palavra. Então, é como se nós temos uma palavra que está sobre nós, todos nós temos um verbo, né, ou seja, uma palavra que põe todas as coisas em movimento. A primeira coisa que a gente precisa é ser modelado por essa palavra, ser afetado por ela, a gente precisa morrer para ela precisa se tornar parte do nosso ser. E aí, tudo que nós vamos fazer nasce como uma expressão dessa palavra. Então, isso significa que uma pessoa pode ter 3, 4 empresas com segmentos totalmente diferentes, mas quando você vai olhar e estudar a empresa dele,
você vai ver que aquilo que ele está fazendo é resultado de um lugar só, de uma mesma palavra, e Uma está mesma. comunicando essa palavra de maneiras diferentes, Que é o propósito dele, né? Aquilo que Deus que é o chamou ele. propósito. Exatamente. É o princípio de Atos. Um mesmo Espírito falando a mesma mensagem de maneiras distintas, várias línguas. Né? Então, hoje a gente tem dentro do empreendedorismo essa oportunidade. Mas isso somente acontecerá não apenas segundo as nossas competências de gestão, que são importantes, acho que o Murilo falou um pouquinho sobre isso, é fundamental, não apenas sobre estratégia, como o João Mordomo falou na segunda-feira, mas se nós somos homens cheios do Espírito. Porque esses homens que são cheios do Espírito, essas mulheres que são cheias do Espírito, elas conseguem compreender aquilo que Deus está fazendo no seu tempo e eles conseguem dar voz, comunicar algo. Então eu posso ter uma embalagem extremamente bonita e ela ser apenas uma embalagem bonita. Ou eu posso ter uma embalagem bonita que a pessoa olha e fala assim, o que tem de diferente nisso aqui? Ela está me comunicando algo. Sim, Porque tudo aquilo que nós fazemos, de alguma maneira, está comunicando o tipo de vida que nós temos dentro. verdade. Se é um fruto da árvore da vida, ou se é um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Uau, até mesmo no bem está promovendo o mal. E o que é verdade. o mal? É quando Deus não pode ser encontrado naquilo. Uau, verdade, Marcelo. Marcelo, a gente tem 3 minutinhos só antes que a nossa live encerre, mas eu queria primeiro te agradecer, né, pelo seu tempo, por você ter participado aí conosco desse circuito de lives. Eu quero deixar esse últimos minutinhos aqui para você falar, né, um pouco da Illumine, do seu trabalho, deixar o contato, falar como as Uhum. pessoas achar, né? O Roberto aqui, Marcelo, muita revelação bíblica aplicada no dia a dia dos negócios. Obrigada, Roberto. Parabéns. Tem muita gente falando aqui. O Gustavo não é nosso, é de Deus. É como o Marcelo falou, muitos criam ídolos em seus negócios, como disse a Linda ali. Primeiro vem o mission, depois o business. Os mordomo, pois é, Murilo. Ele sendo CEO quer dizer que ele que tem que lidar com a crise. Nós podemos descansar e esperar na direção dele, de Deus. Vamos lá, Marcelo. Como as pessoas podem te achar? Fala aí um pouco do trabalho, da tua consultoria. Hoje, assim, eu trabalho mais com o aspecto da mentoria, né, em grupo de algumas pessoas que são empreendedores de vários segmentos. E atualmente, assim, o meu foco de trabalho tem sido uma instituição chamada Acridas, né, como você falou no início, eu assumi a presidência da instituição que tem 35 anos. Hoje lá nós temos 50 funcionários, 60 crianças acolhidas, em torno de 100 voluntários que ajudam na instituição. E dentro desse processo, o modelo de gestão que nós estamos desenvolvendo lá, que é fruto das mentorias que nós fazemos, é baseado em Esdras 7, que é esse modelo de gestão sacerdotal. E como o Mordomo falou, ou seja, quando Deus é o CEO, você não se preocupa com aquilo que é a crise. Você apenas fala, Deus, isso aqui não é um problema meu, isso aqui é um problema seu. Eu preciso que você traga a luz e traga a ordem sobre isso. E o que nós estamos experimentando lá nesse tempo é a contramão do que o que está acontecendo no cenário do acolhimento institucional, por exemplo. Né? Então, percebemos um grande favor de Deus, não apenas na liberação de recursos, de novas oportunidades, de novos contratos, de grandes acessos a empresas que talvez antes desconheciam a Cridas, como também muito favor nos processos. De coisas que estavam travadas, de situações que eram muito antigas, que não se resolviam e elas estão acontecendo rapidamente, mas porque o foco principal foi resgatar a palavra que põe a Acridas em movimento, que é o Uau, acolhimento. que bom, Então, a primeira questão, quando você pensa assim, essa palavra, né, no caso da Acridas, o verbo é o acolher, então essa palavra ela tem que estar presente em todos os processos da Acridas. Não apenas no acolhimento da 10, criança, tá? 10 Não segundos. apenas no acolhimento da criança, mas de